ao término dessa campanha de oração que nós estamos assim concluindo hoje, em honra ao glorioso São José, é importante entendermos uma coisa: em meio a tantas coisas boas que assim nós podemos ter de Deus, alcançar de Deus, por intercessão do glorioso São José, entre muitos milagres, o maior deles é a nossa conversão, e a conversão daqueles que nós amamos. Esse é o maior milagre. Embora podemos e devemos pedir por demais, como a saúde física, psíquica, emocional e assim por diante, porém entendendo isso, que o maior milagre consiste na nossa conversão, e na conversão dos nossos, daqueles que nós amamos. De forma muito breve, recordarei a você quem é São José na história da igreja, quem é São José para a igreja, para que assim você entenda melhor o motivo no qual te trouxe aqui, o motivo no qual fez com que esses tempos, algumas quartas-feiras, nós dedicássemos a clamar aos céus a intercessão do glorioso São José. Alguns papas declararam São José o maior santo da igreja, depois da Virgem Maria. Pio IX o proclamou como padroeiro da Igreja Universal. Leão VIII o citou como modelo de esposo e de pai. Bento XV, depois da Primeira Guerra Mundial, indicou a devoção a São José como a solução espiritual para os problemas pós-guerra. Tempos depois, o Papa Pio XI propõe o santo que está presente desde o início da história do cristianismo como modelo para os trabalhadores. Posteriormente, Pio XII instituiu a festa litúrgica de São José Operário. Posteriormente, João 23 declarou São José como celeste protetor do Concílio Vaticano II, além de introduzir o nome do santo no cânon romano. Em tempos mais atuais, São João Paulo II escreveu uma das mais importantes obras de São José, a exortação apostólica Redentores Custos. Bento XVI preparou a introdução do nome de São José nas 3 orações eucarísticas do Missal Romano, posterior ao Concílio Vaticano II. Por fim, o Papa Francisco sancionou a introdução do nome de São José no Missal Romano. Além disso, Francisco admitiu ter uma particular devoção ao santo, que então denominamos como o nome de São José. Fiz questão de ler até na íntegra essas várias informações, para você entender a grandiosidade que é São José, padroeiro da Igreja Universal. Este homem escolhido por Deus para que fosse o pai adotivo de Jesus. E quando nós olhamos para São José, precisamos pedir a Deus por intercessão dele, para que possamos imitar as suas virtudes. Ser devoto de um santo é, antes de tudo isso, imitar as suas virtudes. Eu gosto de São José, mas gosta por quê? Eu gosto de Santa Teresinha, mas o que significa esse gostar? Eu gosto tanto de Santa Rita, aquela marquinha na testa dela, eu acho tão bonito. Não é questão de achar bonito, é preciso perceber a beleza da virtude. O que é belo no santo? As virtudes. São João 23
é meu intercessor, é meu santo de devoção. 2, eu adotei sobretudo um santo de devoção para o meu sacerdócio. A simplicidade de São João 23, a ousadia de São João 23, tanto é que foi ele que iniciou o Concílio Vaticano II, que fez e tem feito um grande bem para a igreja, um homem que queria estar no meio de todo mundo, estar com todo mundo, que traduzindo para a linguagem de hoje, uma linguagem do Papa Francisco, era um homem que tinha cheiro das ovelhas, era um pastor que tinha cheiro das ovelhas. Eu olho para a vida de São João 23, peço a intercessão dele para imitar essas virtudes. Portanto, ser devoto de São José é querer imitar as suas virtudes. Não é só achar bonito, é o pai de Jesus, acho que então eu vou adotar esse como meu santo protetor, como meu santo de devoção. Não, tem que ser mais, tem que ser um pouco mais. Precisa ser imitando as suas virtudes. E aqui eu quero destacar 3 virtudes de São José, para que nós possamos assim refletir nesta noite. Primeira coisa que nós podemos aprender com São José, um homem que foi fiel à sua missão. Primeira coisa, nós olhamos para São José e entendemos, ele cumpriu a sua missão. No primeiro momento quis até rejeitar Nossa Senhora, e assim rejeitou, porque não tinha entendido. Noivo da Virgem Maria, pensou que não, ela aparece grávida. Como assim? Ele não entendeu. Mas quando nós lemos algumas coisas de santos que escreveram sobre São José e assim por diante, nós podemos chegar a uma constatação: ele não duvidou de Maria, ele não duvidou da Virgem Maria, ele só não entendeu. Então o desprezar, o recusar no primeiro momento, na verdade foi para entender. Não foi uma recusa tipo, eu não quero saber de você, como é que você faz isso comigo, Maria? Eu confiei tanto em você e você me decepcionou. Não foi, São José não agiu desta maneira. Tanto é que ele a denunciou, ele a recusou secretamente. Essa palavra faz toda a diferença, secretamente. Ele não saiu falando para todo mundo, não, olha, eu fui fiel à Virgem Maria, e ela não foi a mim. Não, foi secreto. Ele foi secreto e discreto. Ou seja, foi um desprezar, foi um recuar, no sentido, eu tenho que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Olha só a prudência desse homem, olha a virtude desse homem. Diante de algumas coisas que nós não entendemos, é preciso silenciar, sair do ambiente, rezar. Você, pai de família, como tem que aprender com São José? Tantas situações você não entende, talvez com a sua esposa, uma palavra que ela falou, um gesto que ela fez, uma situação que esteja acontecendo com a tua esposa. Seja sábio, peça a intercessão de São José, com sabedoria, para entender. Quantos conflitos acontecem no âmbito familiar, porque o marido, porque a mulher não sabe silenciar, não sabe se retirar para rezar, para compreender melhor. Já quer entender de imediato, só que não é assim. Tem situação que não se resolve de imediato. É preciso aprender com São José, esse silêncio necessário, esse silêncio para a resolução de tantos problemas. E você que é casado sabe muito bem do que o padre agora vos fala. Quantos problemas, quantas brigas, quantas desavenças teriam deixado de existir se você tivesse feito como São José, recuado, entendido melhor o que aconteceu. E posteriormente, como bem nós assim o sabemos, o anjo em sonho aparece a ele de José. Fica tranquilo, deixa eu explicar para você. Agora já é tradução Padre Lenildo, tá? Deixa eu explicar para você, José. O que aconteceu com Nossa Senhora não foi algo humano. Fica muito tranquilo, José.
tranquiliza o teu coração, porque o que aconteceu não tem nada a ver com o humano, é uma coisa que nunca aconteceu na humanidade. O que aconteceu com ela, sabe o que é? Foi por obra do Espírito Santo. O que a Virgem Maria está gerando no ventre dela é o Filho de Deus. E ele vai vir, sabe para quê, José? Para salvar o povo dos pecados, para salvar o povo dos seus pecados. Portanto, é vontade de Deus o que aconteceu, José. Fica tranquilo. E você, inclusive, é um escolhido para ser pai do Filho de Deus. Quando José entendeu que Maria tinha ficado grávida por ação do Espírito Santo, e ele tinha uma missão, imediatamente, e São Lucas vai descrever isso com pormenor, imediatamente ele assume Nossa Senhora como esposa, ou seja, fiel à sua missão. Ele entendeu que tinha uma missão, ele não pensou duas vezes. Quando ele entendeu que era a vontade de Deus, imediatamente ele assumiu Nossa Senhora como esposa. Por isso que esse exemplo de São José é grandioso para nós, fidelidade à missão que Deus nos confiou. A mim, Padre Helenildo, o Senhor confiou a missão de ser padre, e neste tempo, em 2021, a partir do mês de agosto, ser padre aqui em Várzea Grande, em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, e eu preciso ser fiel a esta missão que o Senhor confiou. O Joelso, sua esposa, juntamente com toda a sua família, vocês chegaram aqui quando? Chegaram em janeiro aqui antes de mim. O Senhor nesse tempo confiou a missão a vocês aqui nesse lugar, nessa terra, com esse calorzinho gostoso aqui. E é preciso desempenhar bem esta missão, aprendendo com quem? Com São José. A vocês, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, o Senhor deu uma missão para vocês, e feliz de vocês se exercerem bem esta missão. Aos coroinhas, aos acólitos, o Senhor deu uma missão, feliz de vocês se exercerem bem esta missão. A você que é casado, você que é pai de família, mãe de família, o Senhor confiou a você uma missão, seja fiel a ela, seja fiel a ela. Quantos já se santificaram, se tornaram santos no seio da família, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, porque foram fiéis à missão confiada por Deus. Eu repito, seja fiel à missão que Deus te confiou, não abra mão dela, por mais difícil que seja. E eu sei que por dificuldade que você tenha, nada se compara com a responsabilidade de São José, de ser pai, não de um garotinho qualquer, não de um menino qualquer, ser pai do Filho de Deus. Olha só a responsabilidade. E ele foi fiel, quando precisou fugir para o Egito, para que não pudesse ser morto, assim ele o fez. Ele cumpriu a sua missão, foi fiel à sua missão. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos que aprender com São José. O segundo, um homem justo, tanto é que é conhecido como o justo. José, o justo. Mas sabe por quê? E aqui eu vou só me fazer das palavras do nosso amado, querido Papa Emérito Bento XVI. São José é considerado justo por uma grande causa, porque ele ajustava a sua vida à vontade de Deus. São José foi considerado um homem justo, porque ele ajustava a sua vida à vontade de Deus. Deus quis que ele fosse pai adotivo de Jesus. Ele disse: eis-me aqui, estou aqui na praça. Em sonho, o anjo aparece para ele: olha, a coisa está ficando feia, é preciso fugir. Ele pega Nossa Senhora e o menino Jesus e cai fora para o Egito. Pega o fusquinha dele e cai fora. Cai fora.
Um homem atento. Qual é a vontade de Deus para agora? Qual a vontade de Deus para hoje? E porque ele ajustava a sua vida à vontade de Deus, se tornou um homem justo, modelo para todos nós. É a segunda coisa que nós temos que aprender com São José: a ajustar a nossa vida à vontade de Deus. Nós muitas vezes queremos agir do nosso jeito, da nossa forma, da nossa vontade, aí não funciona. A vida que segue a vontade própria não funciona. É preciso seguir a vontade de Deus. Feliz de nós se ajustarmos a nossa vida à vontade de Deus. Eu não conheço uma pessoa, meia pessoa, menos de meia, que tenha ajustado a sua vida à vontade de Deus e tenha se arrependido. Não conheço uma sequer. Porque quando nós ajustamos a nossa vida à vontade de Deus, as coisas dão certo. Um namoro que começa em Deus, necessariamente termina em Deus. A família completa em Deus. Agora começa tudo errado, depois quer que dá certo. Não funciona. Pegue um trem, nem sei se aqui na região tem, lá em Cachoeira Paulista, lá perto da Canção Nova, onde é a chácara, passa uma linha de trem. O trem passa várias vezes lá no dia carregando minério. Invente de pegar o trem, porém, eu acho que eu não vou pela linha não, eu vou por outro canto. Vai funcionar? Não funciona. Eu quero andar pela pista. Não, mas o trem não foi feito para andar na pista, foi feito para andar no trilho. Todas as vezes que nós escolhemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós tomamos uma atitude absurda dessa. Pegamos o trem e queremos andar na pista, sendo que o trem foi feito para andar no trilho. Ou seja, é preciso todos os dias conformarmos a nossa vida à vontade de Deus. E São José é esse modelo, que ele fez isso. Ele fez isso, foi conformando a sua vida à vontade de Deus, foi conformando, se tornou o justo, conhecido como o justo. Quando você morrer, quando o padre Helenildo bater as botas, vestir o paletó de madeira, como você vai ser conhecido? Como eu serei conhecido? Alguém que fez a vontade de Deus, ou alguém que não estava nem aí com a vontade de Deus? Alguém que ajustou a vida à vontade de Deus, ou alguém que foi por aí, do seu jeito, sendo fiel à sua vontade? Como você, se morresse hoje, seria conhecido aqui em Várzea Grande, Cuiabá, região aqui onde nós estamos? Como você seria conhecido? São José, porque conformou, ajustou a sua vida à vontade de Deus, foi conhecido como o justo, e assim nós o veneramos. E um pormenor da vida de São José, precisamos entender uma coisa: assim como, e aqui eu me faço das palavras do nosso amado, que já está no céu, intercedendo por nós, São João Paulo II, que ele vai dizer: assim como a Virgem Maria foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, São José também o foi escolha de Deus. Não foi que São José ia passando lá na praça, tomando um sorvetinho, estava quente, só que não, aposto que eu vou ser pai do Filho de Deus. São José se escolheu. Não, ele não se escolheu, ele foi escolhido por Deus, assim como a Virgem Maria. São Lucas vai descrever que Maria foi desposada com um homem chamado José, ou seja, estava no desígnio de Deus. Não foi, ele não se tornou pai de Jesus por gaiatice. Eu acho que eu quero ser, já que tem muita gente aí na praça, eu acho que eu vou me escolher. Não, São José foi escolhido por Deus, é uma escolha, é uma predileção. Tanto é que a veneração depois da Virgem Maria, ele é o santo mais venerado, mais glorioso que tem no céu. Depois da Trindade vem Nossa Senhora, depois Nossa Senhora é São José, não é outro não, viu?
Padre, eu gosto tanto de Santa Teresinha. Ela é gente boa, uma santa que reza por nós, roga por nós no céu. Mas ela está abaixo de São José. Padre, eu gosto tanto de Santo Agostinho. Ele é muito gente boa, um bom santo. Tem mau santo, né? É um bom santo. Mas está abaixo de São José. Depois da Virgem Maria, é São José na fita. Por escolha de nosso Senhor Jesus Cristo. Por escolha de Deus. Portanto, é um homem que a todo instante nós podemos pedir a sua intercessão e imitar as suas virtudes. Terceira e última, São José foi um homem preguiçoso, não é isso? Vocês conhecem São José como um homem preguiçoso? Sério? Para cá não é conhecido como preguiçoso, não? Não estou acreditando no negócio desse. Cadê aqui os cuiabanos, o pessoal de Vaza Grande? São José é conhecido como preguiçoso ou trabalhador? Trabalhador? É mesmo, é? São José é um modelo de um homem trabalhador. Tinha raiva de preguiçoso São José. Preguiçoso só atrapalha a vida dos outros. Já prestou atenção? Você trabalhar com preguiçoso só dá raiva. E eu que sou sanguíneo e colérico, às vezes misturo os dois. Rapaz, quando eu trabalho com gente, às vezes meio preguiçosa, que dá nó em pingo d'água, eu fico rangendo os dentes, para não morder a pessoa. São José é esse modelo de um homem trabalhador. Tanto é que o Pio XII instituiu a festa litúrgica no 1º de maio de São José operário. Ou seja, São José é o homem que trabalha. O homem que trabalha. Olha só, um grande modelo. Para olharmos para eles e assim, eu não posso ficar quieto, não. Tem que trabalhar, dar o sustento necessário para a família. Ele é esse modelo de um homem trabalhador. Porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho dá dignidade à família. Por isso que é tão necessário o homem que trabalhe. E aqui quando eu falo homem no sentido de humanidade, a pessoa que trabalha, o pai, a mãe, que ensina os filhos a trabalhar, se ensinar a trabalhar. Eu conheço uma família, a criancinha de 5 anos, lava a louça dela, ela fez um banquinho, um negocinho lá para subir na pia, ensinando a ela já como lavar a louça. Ótimo, é isso mesmo, sujou, lavou. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade, que eu fui criado a minha vida inteira na roça. Se não tivesse mudado esse negócio aí do INSS, é isso? É essa sigla mesmo? INSS, INSS, só para não errar a sigla, mas é isso aí. Se não tivesse mudado, eu já ia me aposentar. Com 32 anos, já ia me aposentar, porque comecei a trabalhar com 8, mas como mudou, vou ter que passar mais tempo aí para se aposentar. 8 anos de idade, estava lá eu com meu pai, na roça trabalhando. Estudava de manhã, à tarde, roça. É engraçado que tinha uma enxadinha desse tamanho assim, ó, para capinar. No Pará a gente chama capinar, é essa palavra mesmo, que é carpir, né? Mas era capinar. Enxadinha desse tamanho. E eu ali perto do meu pai, capinando. E na medida que o filho ia crescendo, a enxada também crescia. Começava desse tamanho, depois ia crescendo, ainda bem que eu vim para Canção Nossa, na minha enxada estava desse tamanho, estava no mínimo 1 metro, mas como eu vim, aí a enxada ficou lá, está pendurada. Mas meu pai desde cedo me ensinou a trabalhar, não tinha conversa não. Chegando da roça eu ia brincar, fazer as outras coisas, tal, própria de criança, mas tinha o meu tempo de trabalhar. Beleza que nós estamos em outro contexto, de outra realidade. É importante, lógico, que a criança estude, que brinque, viva a sua fase de criança, eu não estou negando isso, mas entendendo que você, pai, precisa ensinar, no limite do seu filho, a ele a trabalhar, para que quando ele chegue na idade adulta, ele entenda isso, o trabalho como algo sagrado. Mas cuidado, é um sagrado, porque senão, pai, já que o trabalho é sagrado, eu não quero nem tocar nele. Não, não é isso não, isso é coisa de preguiçoso.
trabalho é tão sagrado que eu não quero nem tocar. Não, não vem com conversa furada não. Ensine para o seu filho a sacralidade do trabalho. E São José entendeu isso, a ponto que ele fez, ensinou para quem? O seu filhinho. Como é o nome do filhinho de José? Vocês conhecem? Como? O filho de José, esposo da Virgem Maria, Jesus. Ensinou para Jesus a trabalhar. E como trabalhava numa carpintaria, as mãos de Jesus eram mais grossas do que a do padre Helenildo, porque quando eu trabalhava na roça, dava até de lixar. Mas agora não, está fininha. Não trabalho mais com coisa pesada diretamente, meu trabalho é outro. São José provavelmente e Jesus tinham as mãos grossas, porque trabalhavam ali no pesado. Essa sacralidade do trabalho. E com o trabalho, precisamos entender uma coisa: nós, quando trabalhamos, damos continuidade à obra da criação de Deus. Sabia disso? Quando nós trabalhamos, nós damos continuidade à obra da criação. Nós não podemos afirmar que o mundo foi criado. Não, essa afirmação não é a correta. Ela está imprecisa. A melhor tradução é dizer que o mundo está sendo criado. Deus criou o mundo no primeiro momento, mas no que também Ele criou o ser humano, nós somos de algum modo a extensão das mãos de Deus na obra criadora. E tudo aquilo que nós fazemos, estamos criando o mundo junto com Deus. As nossas mãos é a continuidade, a extensão das mãos de Deus que cria o mundo. Olha só a sacralidade do trabalho. Olha só a sacralidade do trabalho. Ensine isso para os seus filhos. No limite deles, como eu vos disse, mas ensinem a trabalhar, a entender que é sagrado, que assim precisa o fazer. E o trabalho dignifica o homem e concede a toda a família o sustento necessário. Algo tão oportuno. Talvez aqui, ou de alguém que nos acompanha de casa, esteja sem trabalhar, desempregado, até mesmo pela circunstância, pela pandemia que tirou o trabalho de tantas pessoas. É terrível, né? É doloroso quando eu sento e ouço alguns pais e partilho: padre, eu estou sem trabalhar, já está faltando as coisas lá em casa. Meu Deus do céu, como é de cortar o coração. É de cortar não tem coisa mais dolorosa do que isso. Um pai de família que quer dar o sustento necessário para o seu filho e não pode, porque não tem onde e como trabalhar. Ensine os vossos filhos isso, a sacralidade do trabalho. Não é de receber tudo na mão, não. Que às vezes, aos poucos, na nossa região aqui do Mato Grosso, menos, mas algumas regiões do norte que eu conheço, do nordeste, às vezes a pessoa é motivada a viver de qualquer jeito, ou sustentada pelo governo. Não, ninguém deve ter motivada a viver sustentado pelo governo, não. A ajuda do governo é em ocasiões excepcionais, como o auxílio emergencial que fez um bem para tanta gente, tantas pessoas, em ocasiões excepcionais. Já teve governo que quis gerar isso no nosso meio, entre nossas famílias. Eu vou cuidar de vocês. Não é o governo que tem que cuidar de nós, não. O governo tem que proporcionar a nós trabalho, que o homem se dignifica trabalhando, não é recebendo deitado em casa. Em ocasiões excepcionais, sim, ajuda imediata, direta do governo. Em outros casos, não, proporcionar trabalho. E até nisso, quando há governo que quer proporcionar tudo na mão, é o contrário da vontade de Deus. E às vezes isso entra na nossa família e fica por isso mesmo. É o contrário, porque a vontade de Deus é que tenha trabalho para todo mundo.
que viva com dignidade. Essa é a vontade de Deus. Ensine para os vossos filhos isso. Aprendendo com quem? Com São José. São José colocou a mão na massa e ensinou Jesus a também colocar. E Nossa Senhora não ficava de fora não. Enquanto estava São José e Jesus trabalhando na carpintaria, Nossa Senhora estava preparando o rango, a comidinha gostosa, preparando lá um cuscuz, ou se não, uma farofa de banana. Se fosse aqui, né, Várzea Grande, Cuiabá, uma farofa de banana, né, uma Maria Isabel, um pequi com arroz e galinha, está lá preparando para quando terminasse o serviço, terminasse o trabalho, São José e Jesus pudessem se alimentar. Ou seja, toda a família estava envolvida no trabalho, cada um do seu modo, mas todo mundo trabalhando, não tinha ninguém de fora. Assim deve ser na minha casa, assim deve ser na sua, todo mundo trabalhando. É uma virtude, o trabalho é uma virtude. Assim como o trabalhador, ele é a extensão das mãos de Deus na obra criadora de Deus, o preguiçoso é aquele que atrapalha, é aquele que impede, é aquele que segura as mãos para trás, em vez de estar para frente fazendo alguma coisa. O preguiçoso é um atraso para a humanidade, é um atraso para o mundo. O trabalhador não. O trabalhador constrói o mundo, cria o mundo junto com nosso Senhor. Repito, o trabalho é um valor e precisa ser, cada vez mais, isso tem que ficar enraizado no nosso coração, o trabalho como um valor. Uma coisa é a pessoa não poder trabalhar por alguma necessidade física ou psíquica, impossibilitada de, o impossibilitado de, talvez é até uma oferta de não trabalhar. Outra coisa é quem pode trabalhar e não trabalha. Jamais. Aponto, por exemplo, que a preguiça é um pecado capital que gera tantos outros. Olha só, a preguiça é um pecado e capital, ou seja, que gera tantos outros. Portanto, não caia jamais na tentação de ser uma pessoa preguiçosa. Pelo contrário, seja trabalhador, trabalhadora, seja a extensão das mãos de Deus no mundo, que está construindo, que está criando. E olhemos para São José, que ele é esse modelo extraordinário que nos ensina a isso. Então, para a nossa conversa no dia de hoje, na conclusão desses dias de oração, essa campanha de oração, a gente analisar essas três coisas dá, porque senão o padre vai emendar até 10h30, vai chegar a polícia aqui e vai prender nós. A gente não quer isso não. Então vamos aprender com São José, fidelidade à missão, ser um homem justo, entendendo a palavra justo como ajustar a vida à vontade de Deus. Em terceiro lugar, ser uma pessoa trabalhadora, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, que o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica a família. E tantas outras virtudes que podemos aprender com São José. Vamos ficar de pé? E feita esta partilha, e a partir do que você compreendeu, com muita tranquilidade do teu coração, peça a intercessão de São José. Peça que você seja uma pessoa virtuosa, olhando para São José. Escolha para esse momento uma virtude, não precisa 10, não, uma. Entre muitas virtudes, escolha uma de São José. Olha, essa, como eu queria. Talvez você casado dizer, como eu gostaria da virtude do silêncio, que eu falo pelo cotovelo, e falo às vezes que não é para falar, na hora que não é para falar, do jeito que não é para falar. Me dá-me essa virtude. Ou a virtude de falar na hora certa, que em tantos momentos São José teve que falar, mas na hora certa. Também peça essa virtude, você que não consegue se dizer,
fica só remoendo por dentro, mas não fala. Peça a virtude de São José de falar na hora certa. Porque quando ele entendeu, ele foi lá e aceitou a Virgem Maria como esposa, ou seja, mas na hora certa. Nem antes nem depois, na hora certa. É uma virtude. Talvez você se encontre uma pessoa preguiçosa. Peça a São José a graça de ser uma pessoa trabalhadora, disponibilidade para o serviço. Talvez você se encontre fazendo uma reflexão e entenda: eu não estou sendo fiel à minha missão. Eu estou fazendo tantas outras coisas, mas não estou sendo fiel à minha missão. Peça a São José esta virtude da fidelidade à missão. E aqui eu estou dando exemplos para que você, na tua realidade, a partir da tua necessidade, peça a intercessão do glorioso São José. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.